Oi, oi, bom dia. Tudo bem? Mais um dia começando, terça-feira. Terça não, quarta. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vão me falando aí como é que tá, se tá tudo bem, se tá muito frio. Aqui tá friozinho. Tá até escuro ainda lá fora. Vamos falar hoje sobre paciência. Eu fiz uma enquete no Insta semana passada. E nos meus grupos de WhatsApp eu fiz a enquete também. E coloquei 3 temas. O mais votado foi a paciência. Vocês me desculpem que eu tô um pouco rouca ainda, tá? Então vocês, qualquer coisa, falem aqui nos comentários. Se vocês estão me ouvindo bem, se tá dando pra entender bem aqui o que eu tô falando. Mas a gente vai falar hoje sobre a paciência e eu queria que vocês começassem a me falar por que a gente fica impaciente, né? Quais os motivos que te fazem perder a paciência? Vai me falando aqui nos comentários pra gente ir conversando sobre isso. As mães costumam sempre falar, né? Que ficam impacientes com os filhos, né? Então é muito comum, né? As mães, as mulheres que são mães, lutarem para terem mais paciência, para melhorarem isso. Mas não só isso nos tira a paciência. Todo mundo fica impaciente por alguma coisa, né? Então, o fato é que essa questão da paciência é algo que interessa todo mundo. E geralmente a gente fica irritada, estressada, impaciente por causa de alguma contrariedade. Algo diferente daquilo que a gente esperava, né? Porque, obviamente, que se não houvessem contrariedades, não haveria impaciência, né? Todo mundo seria paciente. Por quê? Porque não teria nada aí, nenhum problema pra resolver. E se tá tudo bem, então a gente fica sempre paciente. É interessante que a gente perde a paciência quando a gente se depara com algo que é difícil de aceitar, que a gente tem dificuldade de aceitar. E isso acontece muito com a gente que é mãe. Então, por exemplo, você tá ali fazendo seu serviço, dentro de casa ali, fazendo serviço, e de repente as crianças começam a solicitar a sua atenção, né? E aí, se você está um pouco... não tá com a tua oração ali, tua vida de oração em dia, tá um pouco deslocada, né, das suas prioridades mesmo, é muito fácil perder a paciência. Porque você pensa o quê? Você tá fazendo ali as suas tarefas dentro de casa e a criança tá solicitando a sua atenção. Então, ao ver daquela mãe, aquilo ali é uma contrariedade, é algo diferente daquilo que ela esperava. Ela precisava fazer o serviço, mas a criança está, de certa forma, importunando, tirando ela daquilo que ela queria fazer, gostaria de estar fazendo. Então, soa para ela como uma contrariedade, né? O Padre Fausto, ele fala que existem 3 tipos de contrariedades, né? As contrariedades que são causadas pelos outros. No caso das crianças, por exemplo, na nossa realidade de mãe, né? E várias outras situações com outras pessoas, né? Uma pessoa que, sei lá, esqueceu alguma coisa, uma pessoa esquecida, uma pessoa que tem um jeito brusco de falar, uma pessoa que fez algo que você não esperava, enfim, uma contrariedade provocada pelos outros, ou contrariedades provocadas por nós mesmas. Esqueci de fazer alguma coisa, eu sou preguiçosa e deixei o meu serviço acumular, eu esqueci de conversar com fulano de tal que eu precisava resolver uma situação, eu fiz tal coisa errada, ou seja, são contrariedades decorrentes de nós mesmas.
E por fim, as contrariedades provenientes das circunstâncias. Por exemplo, eu tô sem voz hoje, né? Eu tô gripada, meu filho tá com tosse, tá chovendo lá fora, não consigo lavar a roupa. Então, uma série de situações que acabam soando como contrariedades ou até mesmo dificuldades que são provenientes aí da circunstância, enfim, da vida, né? Que mais? Vão falando aí pra mim nos comentários, se vocês estão muito quietinhos, vamos lá. Vão falando aí o que mais que pode ser fonte de impaciência. O fato é que essas coisas nos levam a reagir então com impaciência ou até mesmo com ira, aquele jeito brusco, responde de qualquer jeito, às vezes até com as crianças, correções desmedidas, desnecessárias muitas vezes, né? Impaciente, ira, né? Grita com as crianças sem necessidade. Ou seja, a ira e a impaciência, elas andam juntas. Por quê? Porque provavelmente a gente não tá aceitando aquela situação. Então, ou você aceita de má vontade aquela criança que solicita a tua atenção, o marido que chegou em casa cansado, né? Enfim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são diferentes da gente. Então, é óbvio que vão fazer coisas diferentes do que a gente espera. Principalmente as crianças. E isso é uma coisa que a gente precisa amadurecer na nossa cabeça, né? Quanto tempo nós, pessoas adultas, levamos para aprender certas coisas, né? Quanto tempo nós levamos para nos organizar melhor na nossa casa, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, né? Nos nossos trabalhos. Quanto tempo a gente levou para aprender um pouquinho mais sobre sermos pessoas melhores, tratarmos os outros bem, né? Então, poxa, como é que nós vamos esperar o mesmo das crianças? Olha como nós, que somos adultas, muitas vezes sofremos para nos comportarmos bem, assim, no sentido de exercermos atitudes mais virtuosas, né? De olharmos com mais bondade para as pessoas. Então, quanto mais as crianças, como é que a gente vai esperar essa bondade? Como é que a gente vai esperar que elas sejam organizadas nos seus brinquedos? Ou seja, a criança, ela precisa de ajuda, né? E não só a criança, claro, a criança muito mais. É o nosso papel como mãe ajudar essas crianças. E aí tu para e pensa, poxa, cabe aqui a minha impaciência? É importante a gente fazer essa pergunta, né? Cabe, essa impaciência cabe aqui nessa situação? Né? O Padre Fausto, ele sugere que a gente faça uma lista de coisas que nos tiram a paciência, né? Então chega lá no final do dia e faz uma lista e anota tudo que me fez ficar impaciente ao longo desse dia. E aí você anota tudo ali. E aí você pensa, para cada item que você anotou, que tipo de amor Deus me pedia ali? Porque, de fato, é muito difícil nós sermos pessoas pacientes, né? E eu acredito que isso seja uma caminhada, que ao longo do tempo nós vamos começando a nos tornar cada vez mais pacientes. O fato é que quanto mais nós vamos combatendo o nosso egoísmo, mais nós vamos nos tornando pacientes. Então, quando a gente faz uma lista, a gente pode identificar que a origem ali, a razão da impaciência, muitas vezes está no nosso egoísmo. Então, por exemplo, eu estava fazendo as minhas tarefas domésticas, mas as crianças estavam me solicitando e eu não conseguia fazer as minhas tarefas domésticas e por conta disso eu perdi a paciência. Que tipo de amor Deus me pedia ali, né? E outra, quais são as reais prioridades da minha vida? São as coisas, são as tarefas ou são as pessoas?
Então, tudo isso a gente tem que pensar. E esse amor, né? Qual amor Deus me pedia ali? Que tipo de amor? Isso também é uma coisa muito racional, a gente tem que pensar. O que essa situação requer de mim? Porque a minha impaciência não vai resolver nada. Então eu tenho que olhar para aquela criança que está me solicitando e identificar o que ela precisa. Ela precisa de afeto? Então eu vou parar o que eu estou fazendo e vou dar uma atenção para ela. Por quê? Porque eu não vou morrer se a minha tarefa é esperar um pouco. Entende? Não vai ser o fim do mundo se eu precisar pausar o que eu estou fazendo um pouco para dar atenção para aquela criança, porque a criança é mais importante. Pensando em amor, porque o amor envolve muitas coisas. O que mais que aquela situação requer de mim? Que tipo de amor aquela criança está precisando? É no sentido afetivo? Ou será que ela está precisando de um direcionamento? Porque eu, como mãe, tenho essa obrigação. Então, eu vou olhar para aquela criança e vou avaliar o que ela está precisando. Bom, talvez, dependendo da idade da criança, que ela ainda não tem assim tanta autonomia, ela vai precisar de um direcionamento. Então, poxa, que tipo de amor? É o amor que eu paro o que eu estou fazendo, pego essa criança pela mão e falo: agora a mamãe está ocupada, vamos fazer uma brincadeira, você vai ficar aqui brincando enquanto a mamãe termina o serviço. Então você orienta, você conduz e não tem necessidade de perder a paciência, não tem necessidade de fazer isso com um jeito brusco. Por quê? Porque o foco não é você, é a criança. Então a situação se coloca na sua frente e o que você faz para resolver? Você fica irada? Né? Ou não, ou você busca compreender aquela pessoa, aquela criança, aquela situação. Enfim, com o marido é a mesma coisa, entende? Então precisa da gente, vocês entendem que é necessário uma atitude ativa, né? O Padre Fausto, ele fala, né, que quando a gente faz essa lista e a gente avalia que tipo de amor que cada situação nos pedia, ele mesmo argumenta, contra-argumenta, né? Pô, mas a gente pode dizer assim, não, mas eu não sou santa. É óbvio, né? Que nós não somos santos e nós vamos cair e tal, tudo mais. Mas o que ele conclui é o seguinte, que a gente nunca vai poder dizer que ali haveria uma situação que o amor não poderia resolver. Entende? Bom dia, Bruna. Ficou claro isso? Não há contrariedade que o amor não possa superar. Às vezes pode ser muito subjetivo eu ficar falando de amor, né? Ah, mas o que é o amor? É a caridade. É você olhar para o outro de verdade, né? E aí entra um outro... Existem vários pontos que a gente precisa falar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas existem 2 pontos muito importantes nessa questão. Que é a compreensão e a sensibilidade da alma. Então, existe a definição de que a paciência é a arte de saber sofrer, né? Então, e isso faz muito sentido. Por quê? Porque a vida é cheia de contrariedades e tem coisas que a gente não muda, a gente não vai conseguir mudar, a gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue mudar a chuva que cai lá fora, né? Então a gente precisa saber lidar, né? Poxa, eu preciso aguentar isso aqui. Mas a gente não pode olhar para a situação de uma maneira passiva. Ah, eu tenho que aprender a sofrer e deixa assim, e acabou. Não! A atitude, precisa haver uma atitude. Precisa haver um comportamento ativo, no sentido de saber sofrer, sim, mas também de buscar identificar a situação, identificar a contrariedade. Como eu falava no começo, existem 3 tipos de contrariedades. As que são provenientes do outro, da outra pessoa, da criança, do marido, etc. As que são provenientes de mim mesma, das minhas fraquezas, dos meus erros. E as que são provenientes do mundo, do dia, da vida, das circunstâncias externas, né? A gripe, as doenças, o tempo lá fora, o trânsito, etc. A gente precisa ter a sensibilidade de identificar isso, de entender que tem coisas que a gente não muda. Ou,
Se a situação se coloca na nossa frente, o que eu faço então para resolver aquilo ali, ou para pelo menos amenizar aquilo ali, né? O Viktor Frankl vem falar sobre a missão de vida, quando ele faz as análises dele lá, né? Nos campos de concentração. Ele avaliava por que algumas pessoas se entregavam tão facilmente, acabavam perdendo a vida tão mais rápido e outras lutavam mais, né? Por quê? Porque muitas vezes elas tinham um ideal, uma missão que era muito clara para elas. Não, eu tenho minha família, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sobreviver porque eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos. E você, o que você tem hoje? Quem você tem hoje? Qual é a sua missão hoje? Ai, a minha missão, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, tá tudo bem, mas tem outra missão aí que é maior, que é mais importante, que é a nossa família. E tem outra ainda que é maior, que está ligada a essa missão da família, que é a busca pela santidade. E é através da nossa vocação, da nossa vivência familiar, no cumprimento da nossa vocação, que a gente vai trilhar então esse caminho de santidade, nossa missão de vida, né? O nosso grande ideal de vida. Então, qual é a minha missão? Bom, agora como mãe, como educadora, essa situação se coloca na minha frente aqui, essas crianças com essas necessidades, o que está acontecendo? Bom, é uma missão, eu preciso identificar o que está acontecendo e buscar os meios, né? Para resolver, para amenizar, para ajudar os meus filhos. O que eles estão precisando? Por que essa criança chora? Por que essa criança faz birra? Por que essa criança está se comportando mal? Algo está acontecendo. Ela precisa de ajuda. Vocês conseguem entender isso? Então, como é que eu vou ajudar essa criança? Perdendo a paciência? Ou buscando compreender essa criança? Mãe de 4 crianças, 2 filhos autistas, bebê de 3 meses. Olha só, eu não tô falando aqui que a vida é fácil, né? Que nem você relatou aqui uma situação que é puxada, né? Ou seja, você tem na sua mão uma grande missão aí, né? Você tem crianças que realmente precisam de você, você tem 4 crianças, 2 filhos autistas. Nossa, parece uma carga pesada, né? Vocês pensam assim, poxa, como que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz. Será que eu vou dar conta de fazer isso? Mas deixa eu falar uma coisa. Nós, por conta própria, não somos capazes mesmo. Nós, por conta própria, não conseguimos. Mas eu sempre penso e digo o seguinte: se Deus nos colocou nessa situação, se Deus permitiu essa situação, é porque Ele quis, é porque é da vontade dEle. E tudo que é da vontade de Deus é para o nosso bem, né? Então, se Ele nos coloca a situação, nos permite vivenciar determinadas situações, então é dele que vem os meios, é dele que vem as graças. Então, o pilar, o grande pilar para buscarmos a paciência, obviamente, é a vida de oração. Por isso que eu já falei aqui e continuo falando sempre, tantas vezes aqui no Instagram, sobre a vida de oração. Porque sem vida de oração a gente não vai conseguir crescer em paciência. É um dos pilares da gente ser paciente, pra gente, né, crescer em paciência. A gente tem que ter vida de oração. Porque essa coisa da sensibilidade da alma que eu tava falando, né, pra gente conseguir ter essa capacidade de identificar a situação, de olhar no interior daquela criança e ver o que aquela criança está precisando, identificar as circunstâncias, da onde vem, por que aquilo está acontecendo, por que a criança está chorando, por que o marido está estressado, porque é preciso que nós tenhamos uma sensibilidade de alma. Só que o que acontece? Nós estamos endurecidas, nós estamos cegas, nós estamos com o coração duro. Por quê? Porque a gente não reza, porque a gente não tem vida interior, porque nós estamos imersas na velocidade das tecnologias. E a gente vive olhando no relógio, tá na hora disso, tá na hora daquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem 1000 coisas pra fazer. Aí tu vai lá nas redes sociais e fica assim, ó, psh, 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 rodando aquele negócio. Então a gente acaba virando, fazendo com que a nossa vida se torne frenética. Isso vai endurecendo a nossa alma.
Como é que nós vamos ter sensibilidade de olhar no interior daquela pessoa que tá do nosso lado, chorando ou estressada? Vocês conseguem entender isso que eu tô falando? É preciso uma sensibilidade de alma para buscar compreender a situação e a pessoa. Quando a gente consegue enxergar melhor as coisas, a gente consegue compreender melhor, né? E, consequentemente, a gente vai, então, buscar os meios de resolver, de ajudar aquela pessoa, de resolver aquela situação, né? De ajudar aquela pessoa, ajudar aquela situação. Isso vai fazer com que a gente, então, não perca a paciência. Ou diminua esse ímpeto, entende? Da impaciência. Então, a gente tem que prestar atenção. Como é que tá a alma? Será que ela tá endurecida? Como é que tá o meu olhar para as coisas? O meu olhar está sensível? Será que eu tô olhando pra fora ou será que eu tô olhando pra dentro, só pra dentro? Tipo, preciso fazer esse serviço, preciso fazer não sei o quê. Eu preciso dormir, mas eu não consigo porque a criança acorda. Porque o meu marido não me dá atenção. Então, você tá só olhando pra você, né? Então, bom, o primeiro passo é a vida de oração. Porque a gente precisa buscar essa sensibilidade, tirar essa crosta da nossa alma e dos nossos olhos. Nossos olhos são, então, no caso, as janelas da nossa alma, né? Se a gente não tá enxergando as necessidades das pessoas, é porque a gente tá endurecida. É porque a gente tá olhando só pra dentro, quando a gente precisa olhar para fora. Então, acho que esse é o primeiro exercício que a gente precisa buscar treinar. E isso vem da vida de oração. Buscar esta sensibilidade da alma. Quem aqui se sente assim endurecida muitas vezes? Porque é importante, sabe? Eu tenho meditado tanto nisso nos últimos tempos, sobre a contemplação. Até fiz um reels esses dias e postei sobre contemplar os filhos. Vocês já fizeram isso? Acho que sim, né? Com certeza. Mas assim, contemplar. Mas só que quanto mais você contempla, mais você melhora na capacidade de contemplar, né? Então você olha para aquela criança e você começa a reparar nos traços dela, no sorrisinho, na boquinha, no narizinho, nos olhinhos que brilham, cabelinho, o sorrisinho dela. O que tem ali dentro? O que tem ali dentro daquela criança? Tem uma alma cheia de necessidades, cheia de más inclinações decorrentes do pecado original, com necessidade de ser conduzida, porque as crianças precisam ser conduzidas. E quem vai conduzir? Uma pessoa designada por Deus. Uau, que missão grandiosa! Então tá, é você, mãe, junto com o pai, claro. Conduzir aquela pequena alma e buscar identificar as nuances, as particularidades, as necessidades mais especiais daquela alminha, daquilo que está no interior, que você olha através dos olhos, mas você tem que enxergar além dos olhinhos da criança. E aí, isso é um exercício, mas assim, é graça de Deus, por isso que a gente precisa da vida de oração, para conseguir se aprofundar nessa capacidade de contemplar. E aí vem a compreensão. Quando você compreende, você entende que você precisa agir. Por que essa criança tá assim? Por que esse marido tá assim? Porque... E aí você age. Porque a paciência é a arte de saber sofrer. Mas assim, não caiam nessa ideia de que eu preciso saber sofrer e aí fica ali, passiva. Não, você precisa resolver, você precisa responder ao que está se colocando diante de você. Como que você vai
melhorar a situação, como que você vai ajudar as pessoas. Então, saber sofrer, sim, aliado a essa atitude, esse comportamento ativo de olhar para o outro, olhar para fora, exercitando esse olhar sensível, certo? Dani, se não tivermos um olhar maior, não vemos sentido na vida. Isso. Mãe de 4 crianças, uma autista, um bebê de 2 meses. Não tô em estado de graça, comecei a reclamar de tudo. Sim. É isso mesmo. E aí é uma luta, né? No caso, uma busca que tem que ser diária. Então, todo dia eu preciso buscar. Todo dia eu preciso focar, né? Qual é a minha missão hoje, né? Hoje eu não vou ser mais aquela pessoa velha. A partir de hoje eu sou uma pessoa nova. Eu sou uma pessoa paciente. Eu vou me esforçar para isso e Deus vai me ajudar. E aí você reza e pede a Deus essa graça, né? Impaciência é a insatisfação em aceitar pequenas frustrações em prol de um bem maior. É, exatamente, as pequenas frustrações, as contrariedades, você não aceita. Ou então você tem dificuldade, você até aceita, mas é de má vontade, né? Poxa, fica se lamentando, fica reclamando de tudo. Por isso que o personagem ali que eu criei, né, da treva, exemplifica muito bem isso, né? Inclusive eu fiz todas aquelas lives para combater a cara de treva, que se a gente for ver, tá tudo interligado, né? Poxa, você fica assim, reclamando, se lamentando de tudo, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. E aí isso só mostra o quanto nós estamos olhando para dentro e não para fora. Ou seja, não há em nós uma sensibilidade. Essa sensibilidade do olhar e da alma. Porque o egoísmo ainda grita. Então, assim, existem várias dicas práticas que a gente até pode falar agora para combater a impaciência, mas o fato é que se o egoísmo é grande, se o egoísmo grita, se o egoísmo e ainda está ali, se nós estamos ainda endurecidas pelo egoísmo, os exercícios práticos não vão adiantar muita coisa, né? E outra coisa, às vezes pensa assim, então, uma maneira, né, de se tornar mais paciente seria, então, se esquivar das situações. Por exemplo, a criança tá ali, tá precisando de ti, você, sei lá, coloca ela no desenho, ou... Não que não possa, né, tá? Eu não sou aquela pessoa zero telas, né? Eu acho que de vez em quando tá tudo bem. Mas, assim, criar muletas. Isso, então tá tudo bem, agora eu estou super paciente. Sim, porque você fugiu, você não resolveu nada. Então isso não é virtude, isso é, na verdade, um grave defeito, um grave erro, um grave problema. Então a gente tem que ter em mente isso, né? A missão que nós temos, uma missão de vida. E as situações do dia a dia que estão ali requerendo de nós uma atitude, uma solução, né? Solucionamento ali, né? De problemas, seja das situações, das circunstâncias ou das necessidades das pessoas propriamente. Então, saber sofrer aliado a um comportamento ativo de compreensão. Porque as pessoas, por mais que sejam pessoas difíceis, nenhuma pessoa só tem defeito. Todas as pessoas têm algo de bom. Então a gente não pode atribuir para as pessoas ali classificar aquela pessoa como uma pessoa ruim. A gente acaba, né? Isso é uma desesperança, é como se você não acreditasse que ela pudesse mudar ou que a graça de Deus pudesse agir na vida daquela pessoa. Todo mundo tem algo de bom e a gente também, isso faz parte também dessa sensibilidade do olhar. Identificar o que as pessoas têm de bom. É importante, a gente tem que fazer isso, tá? É até um exercício a ser feito. Identificar o que as pessoas têm de bom. Então, a compreensão e a sensibilidade da alma. Aliado, né, ao saber sofrer. Então, vamos lembrar que não é passividade, não. É agir. Agir com sensibilidade e compreensão. Então, se a alma está endurecida, a gente tem que amolecer.
Se o olhar tá endurecido, a gente tem que amolecer esse olhar. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, é com vida de oração, é com vida interior. É só assim pra gente conseguir, pra Deus de fato agir em nós, nós precisamos dar esta abertura, nós precisamos abrir a porta para que Ele venha, né? Então, oração e sacramentos. Essa é a vida do cristão. E é assim que a gente vai evoluir na nossa vida de santidade. É isso. O amor exige compreensão. A gente não pode aceitar essa alma endurecida. Ah, mas então isso significa que daí eu nunca mais vou ser impaciente? Não. Não, porque a vida do cristão é uma luta constante contra as suas más inclinações, até a morte. Até a morte vai ser assim. Só que, à medida que nós formos buscando e caminhando, trilhando a nossa caminhada de santidade com constância, uma certa constância, com vida de oração constante, busca constante e convicção, então as nossas faltas vão diminuindo e vão se tornando mais leves. Então, uma pessoa irada que dava soco na parede, ela vai conseguir aos poucos diminuindo cada vez mais esse comportamento, até chegar um momento em que ela vai ser impaciente em alguns momentos, até vai, mas ela nunca mais vai fazer aquilo, porque aquilo ela já superou. A gente tem que ir buscando as superações. E a convicção é uma coisa importante, porque algumas pessoas até falaram, eu sou muito impaciente. Então, não fica repetindo isso pra você mesma. Não fica criando em você esse rótulo. Você precisa pensar naquilo que você quer de fato ser. Quem você quer ser, quem você quer se tornar. Não, eu sou uma mulher. A partir de hoje eu sou essa pessoa. Eu vou buscar. Eu vou, com convicção, eu vou me tornar essa pessoa. Por quê? Porque os meus filhos precisam, porque meu marido precisa, porque a vida precisa. Deus me deu hoje a oportunidade de estar aqui, de viver, e eu vou fazer o quê? Reclamar? É assim que eu vou responder à graça, ao dom da vida? Então, não é fácil? Claro que não. A gente precisa se esforçar para combater isso. É um esforço. Se não houver esforço, não há virtude. Então, tem que ter o esforço, né? Então, vida de oração e fazer a lista. Vamos falar aqui das questões práticas, né? Fazer a lista, então, é importante porque quando a gente quando a gente tem muita dificuldade, quando a gente tá ali quando a impaciência, ela faz parte de nós, é importante fazer mesmo, sabe? Pegar o papel e caneta e de uma maneira muito prática, isso vai nos ajudar a visualizar melhor as coisas. Então, pegar o papel e caneta e anotar quais as coisas que estão me tirando a paciência, né? Faz isso, anota tudo, e aí depois você começa a refletir, faz uma oração, pede ajuda de Deus e começa a refletir. Que tipo de amor Deus me pedia aqui, nessa situação, em cada uma daquelas situações que você listou. Então, isso vai ajudar muito a sensibilizar melhor, mais e melhor, o seu olhar e tirar essa crosta, e tirando e arrancando essa casca grossa da alma para ir nos tornando cada vez mais pacientes. Lembrando da convicção, com a graça de Deus, de nos tornarmos então essa pessoa. A partir de hoje eu vou me tornar essa pessoa paciente. Mas eu não consigo porque não sei o que. Não, para de falar isso. Acabou. A partir de agora eu vou me tornar essa pessoa. Eu vou buscar. Eu sou capaz. Com a graça de Deus, obviamente, sozinha não. Com a graça de Deus, eu serei capaz de crescer na virtude da paciência. Entende? E aí você coloca isso na sua cabeça. Você coloca como um ideal de vida. Você se imagina, se visualiza essa mãe amorosa que acolhe os filhos, que atende às necessidades. Coloca no seu imaginário essas imagens. Entende? Isso é importante, a gente ter essas referências de imagens no nosso imaginário, porque isso também nos ajuda, nos motiva a buscarmos ser aquilo que estávamos visualizando. É importante
pensar, visualizar, imaginar, né? Que tipo de mãe eu sou, eu serei a partir de hoje. Fazer esse exercício. Certo? Lembrando que as pessoas têm sempre algo de bom. A gente precisa saber exercitar isso. E identificar as qualidades, as atitudes bondosas das pessoas. Porque quando a gente tá com a alma incrustada, né, endurecida, a gente também não enxerga as coisas boas que as pessoas têm. Então, isso é um exercício que a gente precisa se esforçar para fazer, né? Identificar o que as, né, as qualidades das pessoas, identificar, em primeiro lugar, né, tudo que eu tenho na minha vida. Somente o fato de estar aqui hoje, de estar aqui, estar bem, estar com saúde e tudo mais, enfim, aprender a identificar as coisas boas e as graças de Deus, de fato, na nossa vida. A partir disso aí, a gente vai conseguir identificar também as contrariedades e as dificuldades como também coisas boas, porque elas não são más em si mesmas. Elas servem para nos ajudar a amadurecer, a sensibilizar a alma, a compreender mais e melhor. Tudo serve para nos ajudar no nosso processo de amadurecimento e nossa caminhada de santidade. Só que, se a gente não se esforçar para valorizar as coisas boas, como é que a gente vai valorizar as dificuldades? Como é que a gente vai entender o valor e o sentido das dificuldades e das contrariedades da nossa vida se a gente não tem a capacidade de ser grata pelo que a gente tem hoje, pela vida? Só o fato de Deus ter concedido a nós um marido e os filhos ali que estão sob os nossos cuidados, que precisam de nós para serem conduzidos na vida, só isso já é uma graça. Só que se a gente não tem essa capacidade de enxergar, como é que vai crescer em virtude? Se não consegue nem ser grata pelo que tem. Então tem que fazer um exercício de gratidão. Só que eu não gosto de falar em gratidão porque é uma palavra meio banalizada, mas é muito aplicável aqui. Fazer esse exercício de olhar para o que você tem hoje na sua vida e identificar que tudo isso é bênção de Deus. Todas as bênçãos de Deus, todas as proteções do anjo da guarda, todas as intercessões, todos os livramentos, tudo. E aí, quando você começa a se exercitar nisso, você vai conseguir depois começar a entender também o valor das dificuldades e o bem que existe em cada uma das dificuldades. Nosso relacionamento com Deus é só de gratidão. É isso, às vezes a gente tá lá rezando, vamos lá, agora eu vou ter vida de oração e vou rezar todo dia. Meu Deus, me ajuda, porque eu não consigo não sei o que, afasta de mim esse problema, como é que eu vou fazer, porque não sei o que, porque esse meu marido, aí a tua oração se torna uma reclamação, né? Então, a gente precisa também mudar a maneira como a gente reza. Como é que a gente está rezando, como é que a gente está pedindo a Deus a ajuda que a gente precisa. Certo, gente? Então, o que a gente falou tudo aqui, né? A oração, a sensibilidade da alma, a compreensão, a convicção de mudar, né? A convicção de mudar. E aí, alguns exercícios de mortificação. Exercitar pequenos sacrifícios. Então, isso ajuda a gente também a ir sensibilizando mais a nossa alma, né? E nos treinando nessa arte de saber sofrer, aprender a sofrer melhor, né? As contrariedades. Então, por exemplo, fazer um esforço de escutar pacientemente as pessoas que estão aqui falando conosco. Às vezes é até uma pessoa meio chata, mas faça esse esforço e não se esqueça do sorriso no rosto, né? Que é um ato de bondade.
O sorriso, eu já falei, né, numa das lives lá pra combater a cara de trevo, eu falei da alegria, do sorriso. O sorriso, ele é um ato de amor, ele é um ato de caridade mesmo para com o próximo. Não se trata de falsidade. Não é falsidade. É diferente. Então, você tem que saber, tem que ter ali a retidão de intenção. Então, ouvir com paciência o que a pessoa tá te falando e colocar um sorriso no rosto. Demonstrar que você se importa com aquela pessoa. Mesmo que te custe, não tô afim de ouvir essa pessoa agora, mas faça esse exercício que te custa, né? Não ficar falando a toda hora que você tá com dor de cabeça, que você tá cansado, que você tinha muito trabalho, que as crianças choraram muito hoje, fica reclamando, principalmente pro marido, né? Porque hoje meu dia foi assim, foi assado. Não precisa ficar falando. É muito difícil silenciar. O silêncio é, de fato, uma grande mortificação. Então, faça esse treino. Vá fazendo esse exercício de não ficar falando, relatando as coisas que são difíceis para você. Olha como eu sofro. Não precisa. Então, silenciar nesse sentido é uma grande mortificação, né? Grande que na prática não, né? Nada a ver, porque faz parte da vida. No sentido de ser difícil silenciar, né? Renunciar àqueles clichês. Você faz isso sempre. Esse meu marido não tem jeito. Essa criança é muito desobediente. Sabe essas frases prontas que vão rotulando as pessoas? Isso é preciso renunciar. Esse meu filho aqui, olha só como ele é birrento. E aí imagina a criança ouvindo aquilo. Então a criança vai acreditar que ela é aquilo. Por quê? Porque nós pais formamos a identidade dos nossos filhos. Então, esse meu marido não faz nada. Esse meu marido, olha, não faz nada em casa. Aí ele vai ouvir aquilo, de fato, eu sou este homem que não faço nada. E ele vai continuar naquela posição de não fazer nada. Porque ele tá ouvindo isso de você. É como se fosse um espelho. Querendo ou não, tudo que a gente fala acaba, de certa forma, motivando as pessoas a serem aquilo. Então, da mesma forma que nós precisamos ter uma convicção de mudar a maneira como nós enxergamos a nós mesmas. Eu sou muito impaciente. Não, muda isso. Não, a partir de hoje eu não vou mais ser essa pessoa. Vou ser uma pessoa melhor, mais paciente. Da mesma forma, a gente não pode ficar rotulando os outros. Meu filho é muito chorão. A criança vai ouvir aquilo, vai ser cada vez mais chorão mesmo. Então, renuncia a essas palavras, renuncia a essas frases que rotulam as pessoas. Se for para fazer isso, que faça pro bem. Nossa, meu filho, como você foi organizado hoje, você guardou seus brinquedos. Você é muito organizado. Entende? Essas frases, elas, né, motivacionais, ordenadas corretamente para o bem, para fortalecer aquela criança, para a virtude, elas são muito importantes. Então a gente tem que renunciar àqueles rótulos depreciativos para os nossos maridos e filhos. Então é isso. Evitar cobranças, ficar cobrando, toda hora, pedindo, enchendo o saco, evitar isso aí. Entende que são atitudes mais silenciosas e o silêncio muitas vezes nos custa muito. Por isso mesmo são mortificações. Não ficar implicando com os outros, não precisa ficar falando dos outros. Silencia também, né? Se for preciso repetir alguma explicação, então você vai lá e repete com calma. Mas eu já ensinei 1000 vezes essa criança a fazer não sei o quê. Então vai lá e ensina 1001, 1002, 1003, porque essa é a sua função como mãe. É você que precisa conduzir essa criança. E aí, se você não aprende uma coisa em uma vez só que aprende ou que lê, quanto mais uma criança. Então, a criança, ela precisa ser diariamente conduzida e você vai precisar repetir várias vezes as coisas ao longo de vários dias, anos. Então, repetir calmamente as explicações. E, por fim, obviamente, né, vamos repetir o ponto que é o mais importante, que é o ponto da oração, a vida de oração, a vida interior, né? A vida interior, oração aliada aos sacramentos. Buscar os sacramentos, buscar ir à missa mais, além do domingo, né? Mais dias da semana, além do domingo.
se esforçar para ter uma vida de oração diária. Eu já falei várias vezes, tenho até inclusive uma aula sobre vida de oração, onde eu ajudo a criar uma rotina, criar um plano de vida dentro da nossa realidade familiar. Como é que a gente pode fazer para desenvolver cada vez mais a nossa vida interior? Então, vocês perceberam que são várias coisinhas que a gente pode fazer para buscar crescer em paciência, né? Mas é uma caminhada que a gente vai trilhando. E quanto mais a gente vai trilhando, quanto mais os dias vão passando e que a gente vai vivendo os nossos dias com clareza da nossa missão, então a gente vai conseguir evoluir. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para o outro. Mas aí é importante desenvolver a sensibilidade para se autoanalisar também. Como é que eu fui hoje? Será que hoje eu fui melhor? Hoje eu fui melhor que ontem, mas ainda tive ímpetos de impaciência. Quais foram esses ímpetos? Pensa, reflete, anota se for o caso. Acho que anotar ajuda muito, eu gosto. E ali você pensa, bom, como é que eu poderia ter me comportado aqui para não ter perdido a paciência? E aí você pensa, tudo isso vai se tornando então subsídios para o seu imaginário que vão te ajudar nas próximas situações que vão, né, comumente te tirar a paciência. Então, acho que é isso, gente. Mas eu acho que os pontos principais, né? Oração, sensibilidade de alma, então, e compreensão, né? Saber sofrer, sim, mas aliado à compreensão, aliado a uma atitude de responder ao que a situação e a pessoa estão necessitando nesse momento. Então a gente tem que se colocar não como vítima. Ai, como eu sofro, a minha vida é difícil, eu tenho tantos problemas, nossa, mas como protagonista. O que a vida espera de mim? O que Deus espera de mim? Já falei isso em outra live aqui. O que Deus espera de mim nessa situação? Nossa, mas é tão difícil. Eu não vou conseguir, é pesado demais pra mim. Mas aí a gente não pode esquecer que Deus vem ao nosso socorro. Então, buscar com sinceridade, não, eu vou me tornar mais paciente, por quê? Porque é isso que Deus espera de mim, nesse momento, nessa situação. E aí a gente pode até pensar, se fosse pra gente relatar várias coisas que nos tiram a paciência, a gente pode até pensar, tem pessoas que perderiam a paciência, mas outras que não perderiam a paciência, diante de uma mesma situação. Então a gente pode pensar que existe algo no interior que pode ser mudado. Existe algo no nosso interior que pode nos ajudar a sermos pacientes ou impacientes. Já falei também aqui das cordas do coração que o Padre Fausto fala, e eu gosto muito dessa analogia, que ele compara o coração a um instrumento de cordas, a um violino. Então o violino tem várias cordas, e essas cordas podem estar afinadas ou desafinadas. Se você pega o violino para tocar uma música e as cordas estão desafinadas, pode ser, sei lá, a Nona Sinfonia de Beethoven. Se a corda está desafinada, vai ficar horrível. Aquela música vai ficar horrível. Mas se as cordas estão afinadas, ela vai ficar bonita. Da mesma forma, no nosso coração, nós também temos uma espécie de cordas. Então, se as nossas cordas estão afinadas, significa que elas estão soando como virtudes. Se elas estão desafinadas, elas soam como defeitos. Então, uma mesma situação pode fazer as minhas cordas soarem afinadas ou desafinadas. Como que eu vou ajustar? Isso depende de mim. Esse ajuste, eu vou soar afinada ou eu vou soar desafinada, azeda, com cara de treva? Isso, existe algo em nós. Há essa capacidade de decisão, de decidir qual corda eu vou fazer soar. A corda da paciência, a corda da compreensão ou a corda da impaciência, do vitimismo, da ira, da reclamação. Vocês entendem que em tudo isso há uma capacidade de decidir o que fazer. Há uma capacidade de decidir como eu vou agir, como eu vou responder a essa situação, como eu vou responder diante dessa pessoa grosseira ou dessa criança que chora. Qual a corda do meu coração que vai soar? Qual corda vai soar? Para a gente fazer soar a corda as cordas da virtude,
que é difícil por conta própria, nossa humanidade decaída, vai ser muito difícil. Então, a gente precisa da vida interior, oração e sacramentos. Isso vai nos ajudar, nos dar as forças e as graças que precisamos para fazer soar com cada vez mais frequência as nossas cordas afinadas, né? E não desafinadas. E aí todos esses exercícios que eu citei aqui, né? São muito úteis e vão nos ajudar muito, né? Para quem tá nos grupos de WhatsApp, também depois eu mando lá o PDF com todos esses exercícios, as sugestões, para que de fato a gente se empenhe nisso, porque a nossa vida familiar depende desse nosso esforço, para nos tornarmos mais pacientes. Os nossos filhos, principalmente, precisam da nossa paciência. A educação e quem eles serão no futuro depende muito de quem nós somos com eles hoje. Então, olha só como é importante, como é determinante. Não é somente importante, é determinante para o futuro dos nossos filhos nós sabermos quais as cordas vão soar no nosso coração. Tá bom? Acho que é isso, né, gente? 8 horas. Vamos finalizando. E a gente continua conversando lá nos grupos e nos stories, tá bom, gente? Bom dia. Olha, eu vou deixar aqui por algum tempo, 1 dia ou 2, tá bom, Tati? A live vai ficar gravada aqui por 1 dia ou 2. Depois eu vou deixar lá no meu perfil fechado pra quem tá lá, pra quem quiser estudar e tal, aí vai estar lá. Mas aqui eu não vou deixar não, tá bom? Alguma pergunta? É uma luta, né, gente? Então, vamos lutando. Cada uma com as suas batalhas. E se Deus nos deu essas batalhas, Ele também nos dará as graças que a gente precisa para enfrentar, para seguir. Tá bom? Então é isso, gente. Bom dia, tá? Uma boa quarta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Que nosso dia seja abençoado, né? E a gente vai conversando. Como funciona o perfil fechado? O perfil fechado é o perfil das minhas alunas. Quem tá no grupo do WhatsApp consegue acesso pro meu perfil fechado, lá onde eu coloco as lives, os conteúdos mais aprofundados, porque para quem realmente quer, né? Para quem realmente quer aprender, quer estudar, quer se aprofundar, então ele fica nesse perfil mais fechado, tá? Nesse perfil fechado para quem realmente quer estudar. Então, quem tá nos grupos de WhatsApp consegue acesso lá, tá bom? Então tá, gente. Um beijo, tá? Obrigada pela companhia e fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe a todos nós, nosso dia, nosso resto de semana. E a gente continua conversando ali nos stories, tá bom? Beijo.